Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai falar, que vai acompanhar a história de Orundura, um guerreiro habilidoso que é expulso do grupo de heróis pelo seu amigo de infância, Oliver, que o critica por ser um faz-tudo, sem especialização em nenhuma arte, só fazendo o que lhe pedem. Rejeitado e desanimado, Orun parte para se provar como um aventureiro solo, determinado a se tornar o melhor faz-tudo para proteger seus amigos e lutar contra qualquer tipo de injustiça que ele possa encontrar no caminho, né? Qualquer tipo de injustiça que ele encontre pelo caminho. E eu estou falando de Pau para Toda Obra, Mestre de Nada, expulso do grupo de heróis. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Orun, ele acaba chegando no ponto de encontro. Lembro que ele estava indo do ponto de encontro bem no dia em que tinha sido lançado no jornal que eles tinham encontrado um outro encantador, né, uma outra pessoa para ficar cuidando do suporte e tudo mais. As crianças que estavam ali para aquela expedição educacional, elas estavam esperando, né, e cochichando sobre o que leram no jornal mais cedo, que dizia que Orun tinha sido expulso pelo grupo dos heróis. O Logan, que é um do pessoal da equipe do time 10, que é a equipe que o próprio Orun acaba cuidando, ficou decepcionado com isso, pois achava que o Orun era uma pessoa forte. E ele é, mas por conta do que seus amigos, do que seus antigos amigos falaram dele no jornal, e para ele mesmo, por isso ele fala que estava tudo bem, que ele não precisava se preocupar com isso. Para a Selma, né, que tinha aparecido e se desculpado pelo que tinha acontecido no dia anterior, dela ter usado o título de herói dele para animar os alunos, mas ele não estava nem ligando para isso aí. Ele acaba falando que iria ajudar a equipe 10 como normalmente iria fazer. Mas o Logan não estava tão animado por causa do jornal, né? E aí por conta disso ele acaba ficando observando o Orun, né? Observando ele com os olhos de decepção, mas ele estava observando ali. Mas quando ele vê ele na batalha, acaba descobrindo que ele é bom, pois a partir de um certo andar, o Orun tinha que dar algumas instruções para as crianças que estavam ali sob sua tutela, para que eles pudessem agir e como se fosse um estrategista. Quando a Sofia estava meio que paralisada com um orc que ela tinha que derrotar, porque foi dividido, enquanto o Logan ficava ali na área do suporte, porque ele era um encantador, Logan tinha decidido tentar ajudar. Né? Por quê? Porque o Orun parecia que não iria fazer nada para ajudar naquela situação. Mas ele acaba fazendo uma coisa, né? Por quê? Porque o próprio Logan, ele estava observando muito bem o Orun. E aí simplesmente acaba percebendo que ele tinha usado meio que uma magia para paralisar o monstro, né? E com isso a Sofia acaba derrotando esse orc, esse monstro, mas isso acaba deixando o Logan em alerta, percebendo que ele tinha que observar mais o Orun. E ele acaba observando isso no 35º andar. Eles acabam se deparando com uma aranha gigante, mas eles não tinham força o suficiente para lidar com aquilo, porque era um monstro gigantesco e era um pouquinho mais forte que eles, né? Com isso, mas o Orun começa a dar instruções de novo. A Carolyn parte para o ataque contra a aranha, mas o Logan continua observando e ajuda com a magia de suporte, né? Como o próprio Orun tinha pedido para ele fazer, que era preciso. A Sofia acaba derrubando a aranha, cortando 3 de suas pernas, né? Porque a aranha tem 8 pernas. E a Carolyn acaba sendo pega pela aranha para tentar ajudar o Orun, acaba meio que usando uma magia que afia a espada dela, né? E o próprio Logan, ele acaba observando isso, ele acaba vendo que ele estava meio que dando um suporte, mas sem se envolver muito, entendeu? Ele estava ali simplesmente para ensinar, ele não devia se envolver muito nessa questão, entendeu? Então, por conta disso, ele fez algumas coisas que eram que passavam despercebidas, mas somente se uma pessoa observasse bem ele, iria saber que ele estava fazendo alguma coisa, né? Então, ele fez assim um pouco escondida, porque ele não podia interferir na educação, na aventura dos alunos,
né? Então, por conta disso, ele fazia escondido para ninguém perceber, mas o próprio Logan tinha percebido, né? E graças a essa magia de afiação que ele tinha lançado na espada da Carolyn, ela acaba se libertando e eles acabam derrotando aquele monstro de uma vez por todas. E a missão, quando chega ao final, eles vão embora. Só que o Logan, ele estava um pouco intrigado com o Orun, né? O Orun foi chamado para beber, mas ele vai com os novos amigos que tinham ajudado ele nessa missão, nessa expedição educacional, né? Que eram acompanhantes também, né? Que estavam ali acompanhando as crianças. O Logan, né, acaba perguntando para Sofia o que ele tinha feito, né? Porque ela contou para eles que o Logan que o Orun tinha salvado ela dentro do labirinto. E ela conta que ele sozinho derrotou os monstros, usou magia de suporte, magia de encantador pra afiar a espada e tudo mais. Conta que ele é demais. E aí o cara percebe que ele quer chegar no nível do Orun, né? O Orun acaba contando sobre seus antigos companheiros para as pessoas que tinham chamado ele para beber, né? Falando, eu era um espadachim, no começo eu era um espadachim e tudo mais, mas quando foi mudando a formação da equipe, né, me colocaram como encantador, né? Então, por conta disso, eu acabei aceitando esse posto de encantador. Só que aí chegou um momento que eles falaram, não, mas vai chegar no momento do labirinto, porque eles conseguiram chegar no nível do labirinto, que o próprio Orun disse que iriam precisar sim de um segundo espadachim, né? E ele iria concluir esse labirinto sozinho, ele mesmo iria concluir esse labirinto sozinho. Enquanto isso, a Sofia estava pensando no Orun, porque depois que acabasse a expedição educacional, ela iria ficar sem ver o Orun. Então, a própria Carolyn acaba falando que a Sofia poderia conversar e chamar ele para a equipe, né? E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão, inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.